Bom, meus amigos, vou já pedir para abrirem as vossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Nós vamos ler Hebreus 6, versículo 13 ao 20. Hebreus 6, versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens que juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, firme e segura, e que penetra além do véu, onde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz nos nossos corações. E obrigado também por esta certeza, Senhor, que Tu nos dás, Pai, que tudo aquilo que Tu cumpres, tudo aquilo que Tu prometes, Pai, Tu cumpres, Senhor. E tudo aquilo que Tu cumpres vem à nossa vida, Pai, para nos fazer mais e mais à imagem do Teu Filho. Sê com cada um que está aqui esta manhã, Pai, e fala ao coração de cada um, conforme as suas necessidades. E eu Te peço isto, no nome de Jesus, Pai. Aquele que entrou no lugar que nós não podíamos entrar, junto de Deus. Amém, Senhor. Passagem interessante, irmãos. Aliás, nós já lemos e já cantamos muito hoje que as promessas de Deus, elas são sempre cumpridas. Há pouco tempo, o Rui convidou-me para ir dar a mensagem à Alta de Lisboa e o tema da mensagem que eu utilizei era que as promessas de Deus não vão parar ao inferno. Porquê? Porque de promessas que não são cumpridas está o inferno cheio. Então as promessas de Deus, essas são cumpridas e essas não vão parar ao inferno. Mas olhando aqui para o texto e pensando mais acerca dos versículos 18 e 19, de que forma é que estas promessas que são imutáveis são também uma âncora para a nossa alma? De que forma é que nós devemos viver seguros a estas promessas? Eu lembrei-me de uma história que aconteceu na minha atividade profissional. E muitos dos irmãos, quase todos, sabem que eu sou da Marinha, né? sou marinheiro. E houve um dia que eu estava em casa e o meu telefone começou a tocar. E já remota ao ano de 2008. Sim, 2008. Eu estava casado já com a Joana, nós estávamos em casa, ainda não tínhamos filhos. E o meu telefone começa a tocar. Bom, e ali à noite, o meu telefone começa a tocar, ou era o meu amigo Rui, ou então era do trabalho. E era do trabalho. Eu vi no visor que era o meu chefe. E eu ainda pensei, bom, vou atender ou não vou atender? Bom, mas como um bom militar e um bom cristão também, não, eu tive que atender. Eu já sabia que muitas vezes aqueles telefonemas fora de horas eram telefonemas para me chamar para alguma coisa e iam-me estragar certamente o jantar. E foi isso que aconteceu. Então eu atendi o telefone e era o meu chefe a dizer que eu tinha que me apresentar o mais cedo possível nas Forças Armadas, neste caso na Marinha, no meu local de trabalho, porque tinha acontecido um problema com um navio e pronto, eu rapidamente comecei a preparar a minha mala, avisei a Joana, a minha esposa, e fiz-me ao caminho. Pelo caminho lembro-me de pegar no telemóvel e ligar para o meu chefe porque eu não tinha percebido bem o que é que tinha acontecido verdadeiramente
E eu, ao ligar no caminho, os irmãos não façam isso, falar ao telemóvel ao mesmo tempo que conduzem, eu, ao ligar, também para saber qual é que era o problema que tinha acontecido, bom, o meu chefe então conta-me que um navio da Marinha Portuguesa, ao sair aqui do porto de Lisboa, tinha perdido a sua âncora. Bom, não é normal os navios isso acontecer, mas para os irmãos saberem que quando o navio está a sair num porto ou a entrar num porto, ele leva sempre as âncoras, as duas âncoras, penduradas, caso exista algum problema com os motores do navio, houver uma falha com o motor do navio, então o mestre manda pôr a âncora no fundo para que o navio fique bem preso ao fundo e não vá sem rumo bater contra a terra. Bom, e foi isso que aconteceu. Nós chegámos ao local e eu rapidamente fui falar com o mestre do navio, que é o responsável por toda aquela situação, também de saída e entrada no porto. E eu, ao falar com o mestre do navio e a perguntar-lhe como é que aquilo tinha acontecido, ele explicou-me: bom, Ribeiro, sabes, nós vamos sempre com a âncora, vai sempre solta, ela vai com o sistema de emergência apenas colocado, mas houve um problema de um momento para o outro com o sistema de emergência e a âncora começou a ir para o fundo. Bom, irmãos, estão a ver o que é que aconteceu. Eles tiraram logo a posição, mais ou menos onde estava, e nós, mergulhadores, cabia-nos descobrir a âncora e encontrar a âncora. Mas algo interessante que serve também para eu contar esta história aos irmãos é que nós, ao falarmos com os marinheiros que estavam na parte da frente do navio e a perguntar como é que aquilo tinha acontecido, muito engraçado a expressão que um disse, que quando aquilo aconteceu, quando a âncora começou a cair para o fundo, o mestre do navio gritou em alta voz: onde está a âncora do navio? Bom, e é utilizando esta pergunta que o mestre do navio também fez, em 2008, que eu hoje quero fazer aos irmãos. Onde está a nossa âncora? Onde está a vossa âncora? Onde nós estamos firmados quando acontece uma tempestade na nossa vida? Onde é que a nossa âncora está firmada quando passamos por momentos de tribulação ou por momentos de desânimo ou provação? Onde está a âncora da nossa salvação quando passamos por momentos que não temos a certeza para onde vamos? O autor à carta aos Hebreus, o autor desta carta, irmãos, que para nós é desconhecido, mas para Deus não, ele tem como principal função, ao escrever esta carta, exortar os judeus que tinham começado a caminhar na fé em Cristo, a não voltarem para trás. Uma das funções desta carta era exortar aqueles judeus a não desistirem do caminho que estavam a fazer, de terem colocado a fé em Cristo, o seu sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aliás, o próprio nome, muito interessante, da carta aos Hebreus, ela toma este nome porque o próprio nome hebreu significa aquele que caminha, aquele que saiu de um sítio e que caminha em direção a outro. E não é à toa que o próprio autor usa a história de Abraão, o pai daquela nação. O primeiro a ser chamado hebreu, que saiu de um sítio por Deus e Deus o guiou até à terra prometida. Bom, irmãos, no texto que acabamos de ler, o autor aos Hebreus começa por falar que as promessas de Deus, elas não mudam. E assim, como é exemplo, a fé de Abraão, que depois de esperar, como diz no versículo 15, irmãos, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. As promessas de Deus também não vêm quando nós queremos, irmãos. Elas vêm no tempo de Deus. E Abraão é o nosso exemplo de fé. Não por tudo aquilo que ele pedia a Deus, Deus lhe dava. Não, essa não é a fé. A fé de Deus é por tudo quanto Deus lhe pedia, Abraão cumpria. Por isso é que ele é o pai da fé. E ele também é o pai da paciência. Ele também nos ensina a esperar. Ele também nos ensina a esperar. Porque ele viveu com confiança nas promessas de Deus.
Ele viveu bem ancorado às promessas de Deus. Irmãos, para quem conhece a história de Abraão sabe que ele não viu todas as promessas de Deus cumpridas na sua vida, mas elas se cumpriram, como nós temos pelo relato bíblico. Embora Abraão não tivesse vivido tempo suficiente para ver todas as promessas, meus queridos, ele é um exemplo para nós do que é viver bem ancorado, bem firme, na esperança que as promessas de Deus não mudam e tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Bom, meus queridos, todos nós hoje, espero, temos uma grande fé e uma grande certeza que o nosso Senhor irá voltar. Mesmo que nós não vejamos essa promessa, ela tem que ser, na nossa vida, como uma âncora bem firme, onde nós estamos seguros. Embora eu possa não ver o regresso de Cristo, possa não estar cá já, eu tenho a certeza que Ele voltará em glória e me trará juntamente com Ele. Mas no verso 16, irmãos, diz que: pois os homens juram por o que lhes é superior, e esse juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Mas Deus, verso 17, não tendo ninguém superior, jura por si mesmo. As promessas de Deus contrastam-se com as promessas humanas. As promessas humanas, como eu já disse, muitas vezes não são cumpridas. Mas as promessas de Deus têm um caráter de uma palavra muito interessante que ele usa no versículo 17, imutabilidade. Não mudam. As promessas de Deus não mudam. E esta palavra é muito interessante, irmãos, porque esta palavra, no original, no grego, significa que é um testamento, é uma promessa, é um testamento que só pode ser mudado pelo autor do testamento. Não pode ser alterado por mais ninguém. Então, se mais ninguém tem poder para prometer, para além daquilo que Deus promete, ou para dizer que Deus não cumpre aquilo que está prometido nas Escrituras. Ninguém tem esse poder, irmãos. Ninguém. E ele diz mais à frente que existem duas coisas que são imutáveis. Então, o que são estas duas coisas? Duas coisas que não podem ser alteradas por ninguém. Que estão escritas em testamento, que estão seladas em testamento. São as promessas de Deus e o juramento de Deus. Mas eu volto a fazer-vos a mesma pergunta que o mestre do navio fez. Onde está a nossa âncora? Nas promessas de Deus ou nas promessas dos homens? Onde está a nossa âncora? Naquilo que Deus promete na sua palavra ou em novas revelações que andam por aí pelo mundo? Onde está a nossa âncora? Por vezes, irmãos, as nossas vidas, acontecem coisas na nossa vida que nos tiram a esperança. Ainda hoje tivemos a oportunidade de orar por uma família aqui da nossa igreja, que tem sido assolada com tamanhas tribulações, tamanhas provações. Mas pela graça de Deus, eles continuam ancorados à âncora que é Jesus. Pela graça de Deus, Deus não os tem permitido que esta tribulação os afaste de Deus. Meus queridos, às vezes é difícil passar por tribulações nesta vida. Às vezes são até estas tribulações, estas provações, que nos impedem de confiar em Deus. Mas deveria ser o contrário. Estas provações, estas tribulações, deveriam servir para nos aproximar de Deus. Para nele encontrarmos o nosso refúgio, o nosso porto de abrigo. Para nele fixarmos a nossa âncora. Abraão também foi um homem que passou por muitas tribulações, irmãos. Provações não faltaram na sua vida. Ele foi aquele homem a quem Deus pediu para sacrificar o próprio filho. Mas ele esperou com fé. Ele esperou com fé, cumprindo, caminhando em direção àquele monte. Ele esperou com fé quando preparou o altar para o seu filho.
Ele esperou com fé quando depositou o seu filho sobre o altar e estava preparado para o matar. Ele esperou com fé que Deus haveria de prover um cordeiro em substituição do seu próprio filho. E também todos nós esperamos com essa fé que Deus já sacrificou o cordeiro em nosso lugar. Não nós que merecíamos, mas Cristo, o Cordeiro de Deus. Abraão foi aquele que não tirou os olhos de Deus, das promessas de Deus. Abraão foi aquele que viveu com fé, com certeza daquilo que ainda não via. Porque isso é que o autor aos Hebreus diz-nos que é fé. Certeza daquilo que nós não vemos. Mas também há muitas pessoas hoje em dia, irmãos, que confundem provação com tentação. E são duas coisas distintas. Deus prova. O nosso inimigo, Satanás, tenta-nos. A provação deve vir à nossa vida para nos fortalecer. A tentação para nos enfraquecer. A provação deve vir à nossa vida para tonificar, gosto muito desta expressão, já a disse lá na escola dominical, Sérgio, para tonificar o nosso músculo da nossa alma. A tentação vem para nos derrubar moralmente e espiritualmente. A provação é uma expressão do amor responsável por nós. Ele dá-nos a garantia que não seremos provados mais que as nossas forças. Então, é amor responsável. A tentação é a evidência da maldição satânica contra nós. A provação deve servir para nos colocar mais perto de Deus. A tentação serve, e única e exclusivamente, para nos afastar de Deus. Da tentação devemos fugir. Na provação, irmãos, devemos, como Abraão, permanecer e ter paciência nas promessas de Deus. Aquele navio, irmãos, da Marinha, não podia navegar sem âncora. Por isso é que a missão foi urgente. De forma urgente, nós tínhamos que descobrir aquela âncora no fundo e de volta colocá-la a bordo do navio. Também isso acontece com todo o crente. Aliás, não só com todo o crente, mas acho que com todo o homem. Todo o homem tem que firmar a sua âncora em Jesus Cristo. Quando passamos por alguma provação, também quando passamos pela tentação, a nossa âncora, a nossa esperança deve estar firmada naquele que tudo fez por nós. Onde está a nossa âncora, irmãos? Quando entramos num consultório e o médico nos dá uma notícia que não é agradável. Onde está a nossa âncora nessas situações? Onde está a nossa âncora quando nos apresentamos no trabalho e as palavras do patrão de manhã é: estás despedido? Todas estas coisas, estas notícias, estas más notícias, trazem muitas vezes, e certamente sempre, angústia ao nosso coração, medo, incerteza. Mas é quando passamos por estas tempestades da nossa vida que nós somos chamados a confiar mais em Deus, a firmar mais a nossa âncora nas promessas de Deus. É quando o medo e a incerteza abundam ao nosso coração, irmãos, que a âncora da nossa salvação deve estar mais firmada em Cristo, porque foi Ele que a ganhou por nós. Não nós que a ganhamos. Meus queridos irmãos, meus amigos, o facto de muitas vezes termos esperança não significa que estas coisas não venham à nossa vida. A vida não é indolor. A caminhada neste mundo é marcada por dissabores, por decepções, por fraquezas, por angústias, por sofrimentos e por morte. A morte nunca é bonita. A morte é o resultado do pecado do homem. Por isso ela nunca é bonita.
Mas a âncora da nossa salvação, no meio da morte, é a certeza que aquele que tudo fez por nós na cruz nos agarra firme e não nos deixa perecer para sempre. A nossa vida aqui na Terra é marcada por caminhadas, muitas vezes por desertos tórridos, secos. Deus não nos tira dos vales escuros. Deus promete que está connosco no vale escuro. Caminhar, irmãos, é preciso caminhar. Não parar de caminhar. Bom, e se me permitem utilizar a analogia, é preciso navegar. Navegar, mas não a um destino cheio de incertezas. Navegar a um destino cheio de certezas na nossa salvação. Nós sabemos o nosso destino. Amém? E aquele que não sabe o seu destino, hoje pode tomar a decisão que certamente inundará o seu coração desta certeza do seu destino. Bom, irmãos, às vezes as nossas vidas não refletem que a nossa âncora é Jesus. Às vezes as nossas vidas refletem que a nossa âncora é o momento. Se o momento é bom, a vida é boa. Se o momento é mau, a vida é má. É a âncora do momento. Às vezes a nossa âncora é a nossa conta do banco, o nosso saldo bancário. Ali está a nossa âncora. Ali está aquilo em onde eu estou firmado. Às vezes a nossa vida, e eu estou-me a incluir, estou a falar no plural, às vezes a nossa. Às vezes a nossa vida, irmãos, é tão instável como aquele barco onde Jesus navegava com os seus discípulos. Às vezes a nossa vida é tão instável que nós pensamos mesmo que Jesus está a dormir na popa do barco. Eu vou pedir aos irmãos para abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 24. Perdão, irmãos, Lucas 8. Lucas 8, perdão. Versículo 24. Bom, podíamos ler esta história nos 3 evangelhos sinóticos, tanto em Mateus como em Marcos, mas eu optei por vir a Lucas, é mais conciso e Jesus utiliza aqui uma palavra, uma expressão que eu também quero utilizar hoje. Bom, e diz a partir do versículo 22, muitos conhecem a história, mas também estou a ler para aqueles que não conhecem, para se relembrarem. Aconteceu que naqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Quando navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma grande tempestade ao longo do lago, correndo eles o perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, respondeu: o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas responde e lhe obedecem? Versículo 25. Jesus pergunta aos discípulos: onde está a vossa fé? Onde está a vossa âncora? A âncora daquele barco ia a dormir na popa. A âncora daquele barco era Jesus, irmãos. Eu muitas vezes li esta história e interpretei-a de forma errada.
Eu muitas vezes li esta história e eu pensava que quando Jesus estava a perguntar aos discípulos onde estava a tua fé, que Jesus estava a dizer que não era preciso terem acordado, que os próprios discípulos, se tivessem fé, podiam ter mandado acalmar a tempestade. Mas eu não creio que é isto que Jesus está a querer dizer. Quando Jesus perguntou onde está a vossa fé, o que Jesus estava a querer dizer era que, homens, se vocês tivessem fé, estariam a dormir, como eu, no meio da tempestade. Se vocês tivessem fé, no meio desta tempestade, estariam a dormir como eu no barco, porque sabiam que eu sou a vossa âncora. Um irmão nosso, o André Prim, para quem conhece, alguns, escreveu um livro que ele tem uma frase que diz: a nossa vida é tão instável como a instabilidade da nossa âncora. A nossa vida é tão instável como a instabilidade da nossa âncora. Onde temos firmado a nossa âncora? O que te impede aqui hoje de firmares a tua âncora em Jesus? O que é que te tem impedido de firmares a âncora em Jesus? Faço a mesma pergunta que o mestre do navio. Onde está a nossa âncora? Talvez hoje, certamente, é tempo de firmarmos a nossa âncora só em Jesus. Talvez hoje seja o momento de colocarmos a nossa âncora onde ela deveria sempre estar. No verso 18 e 19, em Hebreus, podemos voltar para lá. Hebreus 6, 18 e 19. Vemos que a âncora da alma é a esperança no cumprimento das promessas da salvação eterna de Deus. A âncora da alma é a realização, por intermédio de Jesus, na cruz, da nossa salvação. Esta é a âncora que nos mantém seguros, irmãos. Esta é a âncora que todo cristão deve ter nos momentos de tribulação, de dúvida, de tempestade da sua vida. E eu estou já a terminar. Mas, inevitavelmente, Deus, ao falar comigo para trazer este texto, Hebreus 6, certamente eu não vou fugir do versículo 4 e do versículo 5. Porque eu creio que a nossa posição relativamente à salvação diz muito de como está a nossa âncora firmada. Inevitavelmente, irmãos, Deus, ao colocar este texto no meu coração, eu não quero que eu fuja desta tão grande questão que muitos cristãos têm levantado e têm discutido se o crente pode ou não perder a sua salvação. Bom, eu tenho a minha posição, irmãos, e peço que a respeitem como eu respeito a vossa. Mas ao olhar para este texto, a ver de tão forma a nossa âncora deve estar firmada em Jesus e só nele, e nas promessas de Deus, que são imutáveis, que não mudam. Eu, ao ler o texto em Hebreus 4, Hebreus 6, no versículo 4 e 5, eu tive que tomar uma posição. Eu creio que muitos, ao lerem estes versículos, e podemos abrir, irmãos, Hebreus no início, os versículos dizem que, versículo 4 do capítulo 6, que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, que é à vergonha pública. Muitos dirão,
lendo estes versículos como eu li, e talvez de uma forma descontextualizada, que um cristão pode cair da graça. Que alguém que é salvo pode perder a sua salvação. Que alguém que foi salvo pela graça de Deus pode cair. Que alguém que é salvo depois de pecar pode renunciar até a Cristo. Que alguém que já é salvo pode rejeitar a palavra de Deus e que é impossível outra vez renovar essa pessoa para arrependimento. Em suma, em resumo, muitos afirmam que o crente ao longo da sua caminhada cristã pode perder a sua salvação, como aquele navio perdeu aquela âncora. Bom, irmãos, na exegese e na interpretação bíblica, um texto nunca pode ser analisado apenas por ele só. Não pode ser analisado fora do contexto, fora do capítulo, fora da carta e fora de toda a palavra de Deus. Não pode ser analisado fora de outros textos que também falam acerca desta situação. Mas no verso 4, irmãos, quando o autor diz que é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados possam de novo voltar a ser salvos. Em todo o Novo Testamento, irmãos, e de uma forma muito sucinta, a palavra iluminados nunca aparece para descrever alguém que foi salvo. A palavra iluminados nunca aparece para descrever alguém que foi completamente regenerado pelo Espírito Santo. As palavras que nós encontramos no Novo Testamento para alguém que foi verdadeiramente salvo são as palavras regenerado, novo nascido, nascido do Espírito, vivificado, ressurreto com Cristo, nova criatura, unidos à natureza divina, em Cristo, ressuscitados com Cristo, assentado nas regiões celestiais. São estas as palavras que nós encontramos. E eu pergunto-me e perguntava-me quando olhava para este texto: há alguma destas palavras que está aqui no versículo 4 ou no versículo 5? Não. A palavra iluminados aqui significa, irmãos, aqueles que foram instruídos na verdade. A palavra aqui iluminados foram aqueles que tiveram uma percepção, consciência apenas do que é o cristianismo, de quem era Cristo. Mas essa instrução, essa informação, essa mensagem não tinha gerado neles um verdadeiro arrependimento. E por consequência, essa informação era apenas intelectual e não tinha descido ao coração, não tinha operado regeneração. O que eu estou a dizer é que eu posso muito bem saber que Jesus é Filho de Deus, eu posso muito bem saber que Jesus foi homem, que Ele morreu pelos meus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita do Pai, a interceder por mim. Eu posso muito bem saber toda esta informação, mas esta informação não causar em mim um verdadeiro arrependimento, não causar em mim regeneração para uma nova vida com Cristo. No meu entendimento, irmãos, e no entendimento de muitos também, não só no meu, que é bastante limitado, quando o autor aos Hebreus utiliza esta palavra iluminados, ele não está a falar daqueles que foram verdadeiramente regenerados, mas ele está a falar de muitos que podem frequentar a igreja hoje. Ele está a falar de muitos que podem até ser batizados. Ele está a falar de muitos que têm o nome escrito no livro de membros de uma igreja. Mas não sei se tem o nome escrito no livro da vida. E isto aplica-se também às outras expressões que ele utiliza. Provaram do dom celestial, tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra dos poderes do mundo vindouro. Em nenhuma destas expressões, o autor aos Hebreus, irmãos, ele está a dizer que esta pessoa era salva e que tinha a sua âncora da salvação somente em Cristo. O autor aos Hebreus está a falar de homens e mulheres que tinham provado do cristianismo, que tinham tido uma experiência intelectual com o cristianismo, mas não de coração. 1
Mas eu questionava muito como é que alguém que participa do Espírito Santo pode não ser salvo. Pode acontecer, meus queridos. E não só pode acontecer como aconteceu. Muitos foram curados por Jesus. Muitos o negaram também. Muitos foram alvo da ação do Espírito Santo na sua cura. Todos o negaram na cruz. Pior ainda, irmãos, um dos seus discípulos, que andou com ele, que participou das coisas do Espírito Santo, um dos seus discípulos que foi enviado a pregar e a expulsar demónios, um dos seus discípulos que teve a manifestação dos dons do Espírito Santo na sua vida, não resistiu e traiu o seu Senhor por 30 moedas de prata. Onde está Judas? Era salvo Judas, mas andava com Jesus. Alguém para ser salvo, irmãos, gravem isto no vosso coração, tem única e exclusivamente de fazer duas coisas. Perdão, uma. Parecem duas. Arrepender-se e ter fé em Jesus Cristo. Parecem duas, irmãos, mas são duas faces da mesma moeda. Arrependimento e fé vêm à nossa vida por obra do Espírito Santo. Lembro-me, para terminar, lembro-me de estar no acampamento, lá em cima, em Água de Madeiros, conferência bíblica, e fazerem esta questão ao pastor Kroger. E ele, não querendo fugir, mas respondendo de uma forma muito sábia, que me deixou a pensar naquela altura, perguntaram-lhe: pastor, pode ou não um crente perder a sua salvação? Alguém que já é salvo perder a sua salvação? Pode ou não? E ele muito sabiamente respondeu: como eu posso perder algo que nunca fui capaz de ganhar? Posso eu perder aquilo que nunca conseguiria ganhar? Nesta altura pensei que se a minha salvação dependesse de mim, no virar da esquina eu perderia já. Se não fosse Cristo afirmar-nos a nós todos, com Ele, nós não teríamos poder para chegar a tão grande salvação. Pela minha incapacidade, eu nunca a conseguiria ganhar. Mas certamente pela minha incapacidade eu o perderia, se pudesse. É Cristo que nos chama. É Cristo que garante a salvação. Ele é o pastor que abandona as 99 e vai à procura da ovelha que está perdida. Aquelas que o Pai me trouxer, eu jamais as lançarei fora. Que isto possa confortar os nossos corações, irmãos. Vamos orar? Pai, Tu conheces o nosso coração, conheces as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Tu até sabes que nós não conseguiríamos chegar até Ti. Por isso Tu vieste até nós. Obrigado porque somos alvos da Tua graça. Graça imerecida. Graça abundante. Graça que nos sustém em Ti, Pai. Graça que nos atrai a Ti. Obrigado por falares ao nosso coração. Obrigado por nos aceitares na Tua presença. Obrigado, Pai, porque a nossa âncora está firmada em Ti. Mas também hoje, esta manhã, eu aqui, Pai, quero Te pedir, Senhor, que todos aqueles que ainda não têm a âncora firmada em Ti, Senhor, possam tomar uma decisão, possam arrepender-se, possam olhar para Ti
como tu olhaste para nós, sabendo que só tu, Pai, és o caminho da salvação. Só em Cristo, Senhor, há salvação. Só Ele é a verdade, Pai. Só Ele é o caminho que nos leva até Ti. Não há outra forma pelo que o homem deva ser salvo, Senhor. Não há, Pai. Não há, Senhor. Apenas cairmos de joelhos, Pai, nos arrependermos. Chorarmos com lágrimas de arrependimento, olharmos para Ti, pedimos-te perdão e dizer-te, Pai, toma a minha vida, coloca a Tua âncora em mim, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a tomar uma posição. Que não andemos mais, Pai, como canas agitadas ao vento, Senhor. Com vidas ancoradas em coisas efêmeras e passageiras, Pai. Ajuda-nos nos momentos de tribulação, Pai. Ajuda-nos a procurar a Tua âncora, o Teu porto seguro, o Teu abrigo, Pai. Pois é no nome daquele, Senhor, que entrou no Santo dos Santos, na Tua presença. O nome daquele que foi o primeiro a entrar. E por Ele, nós também podemos entrar, Senhor. É no nome de Jesus, o nome que tem poder sobre a terra e sobre os céus, que eu oro e te peço estas coisas, Pai. Amém.